Fala pessoal, tudo bem? João Arthur Almeida, diretor de investimentos da Suno Consultoria. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, O Além do Patrimônio. E hoje a gente está com um convidado muito especial, Gilvan Bueno. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu amigo. Eu que agradeço, super feliz. Cheguei aqui pela essa questão incrível que é o networking, que é as conexões do mercado financeiro. Queria muito agradecer o Gabriel que me fez o convite, que trabalhamos juntos, e agradeço você pela oportunidade. Perfeito. E estamos aqui com um convidado ilustre da Suno, Gustavo Sung, nosso economista-chefe, premiado. Sung, muito obrigado por ter aceitado fazer esse papo aqui junto com o Gilvan. Prazer é meu, prazer, Gilvan. É uma honra estar no podcast e aí espero que a gente consiga conversar sobre muita coisa bastante interessante. Boa. Gilvan, você tem uma trajetória já bastante longa aí no mercado financeiro, talvez até atípica, né? Você foi para fora, voltou, tem uma trajetória aí marcada pela resiliência. Conta um pouquinho, por favor, para quem está em casa, como foi essa tua trajetória no mercado financeiro. A primeira questão é que ela é fruto da crise. Perfeito. Eu sempre falo para as pessoas, no mercado financeiro você sempre vai ter crise e é a volatilidade que faz o preço. Normalmente as pessoas só ficam falando do mercado financeiro, mas o que o mercado financeiro faz é criar proteções ou instrumentos de antecipação de um lucro futuro ou de uma empresa que pode crescer bastante. Então é um mercado com muita volatilidade, que convive com incerteza. E por que eu falo que minha carreira é moldada na crise? Eu entrei no mercado em 2009. Caramba. Logo depois da crise de 2007, uma crise que mudou a confiança do mercado, que, por exemplo, originou a estrutura de criptoativos, né? Os criptoativos nascem porque você tem o quantitative easing que aumenta essa capacidade do M1 e M2, e entrei na geração futuro. Logo em seguida, teve uma nova crise, que foi a a IG quebrando nos Estados Unidos, indo para falência. Então o Itaú compra essa operação, precisa aumentar o número de funcionários. Eu entro no Itaú, eu sou da segunda turma de formação de consultores do Itaú. Depois tem uma outra crise, que é o BTG recomprando o BS, e o Esteves quer fazer uma expansão, eu entro no BTG Pactual, fico ali 5 anos. Depois tem uma nova crise, uma crise que é o modelo do mercado financeiro, aonde você tinha as instituições financeiras oferecendo produtos de muita muita rentabilidade ou atratividade ou excelência para quem tinha muito poder econômico, e o varejo não tendo tanto. Então tem a XP, onde ela faz esse trabalho, né, de criar plataformas independentes. Em 2016 eu entro na XP, no escritório, mas aí eu vou para Nova York, olho o modelo americano, quero estudar um pouco, eu faço uma palestra em Genebra, visito Genebra, né, eu sempre falo Axiomas de Zurique, meio que me moldou no livro que eu gosto. Então, quando eu estou em Genebra fazendo uma palestra, eu falo, cara, que legal, Genebra é incrível, e me dá curiosidade de conhecer os grandes mercados financeiros mundiais. Logo em seguida, eu vou em Nova York e conheço os banqueiros do Bank of America, Merrill Lynch, isso ali, finalzinho de 2019, não imaginava que ia acontecer mais à frente. E aí eu quero empreender no mercado, volto, março de 2020, quero criar uma escola de educação financeira, um modelo muito compra online e faz presencial, acredito sempre no poder da educação. Perfeito. Aí no dia 1º de março de 2020, inicio uma escola de educação financeira, loja de rua de educação financeira. Sim. Dia 15 falo assim, vamos parar 15 dias, que o mundo vai... E aí tem pandemia, tem uma crise louca, e nessa crise, essa minha tese de investimentos, apoiada pelos investidores e alguns mentores e conselheiros muito representativos, eu ganhei uma competição do Google, tem uma competição do Google de 400 empreendedores, chamado Google Black Founders, e eu ganho. Sou um dos 12 selecionados, viro um Google Black Founder, e aí vou na Orma, um lugar que eu tenho muito carinho. Na Orma apresenta esse projeto, uma ideia de expansão, eles falam, cara, a gente tem uma proposta individual para você, traz seu ecossistema, coloca aqui, e aí eu entro na Orma. 18 meses depois, esse mercado um pouco volátil, eu sou convidado a ser sócio da Orma, onde eu tenho a oportunidade de conviver com o Gabriel, viro sócio da Orma em 18 meses, numa competição de 600 pessoas, viro sócio da Orma. Estou bem feliz na Orma, pensando em aumentar o meu share. Vem o BTG Capital e compra a Orma, e aí, enfim, nessa grande reorganização, tem que tocar outras questões. Acho que agora, com 40 e poucos anos, é hora de fazer outras coisas. No finalzinho, eu recebo um convite para me tornar o comentarista de economia da CNN Money, e hoje eu falo do CNN Money e Nacional. Por que eu fiz essa longa trajetória, né? Porque eu sempre falo que crises são oportunidades. Então, se eu não tivesse pegado esse mercado de muitas crises dos últimos 15 anos, eu não estaria aqui, porque a crise ela tem um poder de acelerar as oportunidades. Então, você tem que estar um pouco preparado, ter um pouco de estômago, entender onde estão as oportunidades, o que tem avenida de crescimento. Então, eu sou fruto desse mercado, dessa redemocratização do mercado, essa ideia de democratização de acesso, de tecnologia, de você quebrar barreiras, tornar produtos de excelência cada vez mais acessíveis. Então, por isso que eu sou tão apaixonado pelo mercado, por isso que eu gosto tanto de volatilidade. Perfeito. A volatilidade é inerente ao mercado e, assim, o mercado no mundo inteiro
Mas no Brasil, acho que particularmente o tempo inteiro, né? Pega a eleição aqui, a gente vai falar bastante sobre isso, é a maior maluquice. E eu não poderia concordar mais contigo, né? Tava até falando com o Thiago, né? Thiago Reis, nosso fundador, que você conhece, e a gente tava falando que, por exemplo, os últimos 4 anos foram difíceis para algumas frentes do mercado. O pessoal ali de fundo imobiliário, renda variável, sofreu muito. E a gente tá falando que, pô, pra gente foi bom pra caramba, né? Porque assim, os outros não estavam crescendo, o modelo tradicional de fazer emissão com XP, com BTG, não tá muito favorável, mas nesse cenário de crise e oportunidade, a gente se reinventou, a gente ficou crescendo via M&A, fazendo special seeds e fundo imobiliário, e aí a gente conseguiu levar a asset de 1 bi para 4 bi, enquanto todo mundo ficou de lado. Talvez se o mercado tivesse bom, a gente não teria ganho tanto market share. Então, essa tua visão é muito interessante, assim, de crise. De todas essas, qual foi a pior que você passou e o que é que você aprendeu quando concluiu aquela crise que no olho de furacão não dá para perceber? Pergunta boa, nova. Ninguém fez essa, então parabéns pela pergunta. Acho que a crise da pandemia, ela foi a minha pior crise, né? Porque pensa que o meu modelo de negócio, ele morreu no dia 15, eu criei ele no dia 1º de março, no dia 15 ele morreu. Uhum. A minha tese é uma tese muito baseada em estudos, né? Então eu gosto sempre desses estudos de mercado, estudos econométricos, estudos de mobilidade social. E até para te responder, eu preciso falar uma coisa importante. Eu conheço o Thiago, encontrei com ele em Nova York, no clube de Harvard, na Brasil Week. Uhum. Mas o Thiago, ele fez uma coisa muito legal no início, né? O Thiago, ele fez um trabalho educacional de base sem precedentes. Assim, eu respeito muito o Thiago, eu respeito muito a Suno, porque ela fez um trabalho de conscientização de pequenos valores. Uhum. E quando a gente olha de Brasil, a gente tem que pensar algumas coisas importantes que as pessoas esquecem. No Brasil, existem 433 mil pessoas acima que têm um patrimônio de R$1 milhão. Uhum. O Brasil tem o seguinte, das 100 milhões de pessoas economicamente ativas, 30% ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Só 5% dos brasileiros, segundo o censo de 2022, ganha 5 salários mínimos. Uhum. Ou seja, o Thiago, ele fez uma construção de valores acessíveis para uma camada que estava investindo. Uhum. Então, muitas pessoas olharam para esse patrimônio muito mais significativo e ele começou a fazer um trabalho de conscientização na base. Uhum. Então, o sucesso da Suno é essa construção que, ao longo do tempo, e ele foi falando muito de uma questão importante, construção de renda passiva, construção de entender de ações, de entender de dividendos, de entender da matemática dos juros compostos. Então, Uhum. isso foi a grande vantagem competitiva da Suno com os outros players. Enquanto os outros players quiseram olhar para um ticket maior, para os 433 mil pessoas, Uhum. ele olhou para o mercado brasileiro de 50 milhões de pessoas que estão aprendendo sobre isso, né? Então, a minha crise, ela foi uma crise que pegou a cauda do cometa da Suno e do Thiago. Por quê? Porque como a gente tem no Brasil um hiato produtivo de matemáticos, engenheiros e renda, o Brasil é um país de baixa renda. Uhum. É por isso que ele não cresce tanto. Todo mundo Sim. fica falando, mas o pessoal não entende renda. Uhum. O Brasil, a média salarial do Brasil é R$ 2.800. Sim. Norte, Nordeste pagam entre R$ 2.200. Sudeste, Sul e Centro-Oeste pagam R$3.000. Perfeito. Então você tem que ter um pouco dessa leitura, né? Quando você olha a capacidade econômica dos brasileiros, 80% estão endividados. Por quê? Porque ele ganha pouco. Então ele não tem muita margem, ele não tem cartão de crédito. Sim. A ideia do parcelamento, ela é inerente ao crescimento econômico. Sim. Então esse raciocínio de Brasil é importante para as pessoas entenderem. Então, por que eu me tornei um palestrante internacional? Por que eu tive agora nos Estados Unidos fazendo palestra na Flórida, tipo em Nova York, na Brasil Week, né, palestrando junto com o Roberto Azevedo? Por que eu tive no Vale do Silício palestrando? Porque o meu trabalho é mostrar como funciona o Brasil. E eu queria nos estudos mais surpreendentes para explicar que esse PIB de 12 trilhões de reais, ele é construído num universo de 108 milhões de pessoas, de municípios e renda que as pessoas não estão olhando. Então, essa talvez se tornou a grande beleza desse estudo. Então, a minha pior crise foi pandemia. Por quê? Porque eu sou fruto de políticas públicas, eu sou fruto de um Brasil de uma renda baixa e eu sou fruto de crise. Eu sou, talvez, ali o grande especialista de andar em cenários de crise. Então, quando chegou a pandemia, o meu modelo de negócio era o seguinte: eu tenho que criar um negócio offline, porque o brasileiro não consegue se adaptar ao modelo online. Essa era a minha tese na pandemia. A minha grande tese era essa. Porque eu criava curso de certificação. Hoje, né, nos cursos da Ambima, eu tenho 2 módulos lá. Eu fui convidado para estar nos cursos de certificação para trabalhar no mercado financeiro da Ambima. Tem 2 módulos de atendimento ao cliente. Legal. Fico muito honrado. E eu cresci fazendo curso preparatório, CPA 10, CPA 20 e CEA. Era a minha grande base ali. Perfeito. E nesse universo, a minha tese era essa. Só que no dia 15 de março, falou o seguinte, ó, Fechou. a sua tese morreu. Cara, e o que você faz? E aí foi o seguinte, acho que aqui tem essa minha experiência de mercado financeiro. Eu escrevi um paper
botei uma ideia e comecei a criar uma tese e ir nos fundos, bater nos investidores, bater nos venture capitals, nos private equities, conversar com os alocadores. Falei assim, cara, eu tenho uma tese que é fazer, quando acabar a pandemia, omnichannel. Você compra online e faz presencial. Então, eu peguei esse negócio offline e falei assim, ó, o que eu fiz aqui, né? As pessoas perguntam, como eu leio muito sobre o modelo de negócio, consumo muitos casos de excelência como a Suno e o Thiago, e Magazine Luiza explodiu na pandemia. Sim. Qual era a tese da Magazine Luiza? Eu só repeti a tese, só que num outro modelo, que era, você compra online e retira na loja física, né? Perfeito, usava sem distribuição, né, loja física. Então, eu fui numa instituição de ensino chamada Brazos. Peter, um abraço para você, sou meu grande investidor, o Brazos English Course. O Brazos tinha 40 pontos de venda de cursos. Eu falei assim, vamos copiar o modelo Magazine Luiza? Eu pego os seus 40 pontos, faço com você um revenue share e começo do zero a ter 40 pontos de venda. Perfeito. Pô, quando eu apresentei essa tese, o pessoal falou, cara, eu tenho uma escola com 40 pontos de venda, eu posso vender em qualquer lugar aqui e esses 40 unidades aqui é o seu distribuição. Eu só repeti a tese da Magazine Luiza no mercado educacional, que vai ser a tese do futuro. A tese do futuro vai ser isso, as pessoas vão comprar online e vão fazer presencial. Então, quem tem espaços físicos? Passados 6 meses, Santander queria aquele modelo Santander Café. Sim, sim. E eu falei, e fui no Santander também. Falei, cara, a minha tese é a mesma tese, só que eu tenho capilaridade. E fui passando nas corretoras, indo, tanto, até que chegou a hora, mano. Mas a minha pior crise foi a pandemia, onde eu tive que criar um modelo de negócio espelhado Magazine Luiza para conseguir atravessar a crise, captar recursos e vender a tese e ganhar o Google. Quando eu ganhei o Google, a vida ficou um pouco mais fácil, mas o capital é finito, né? E um negócio que você quer uma caixa para crescer, que é o mercado educacional, assim, o que é um break-even de um mercado educacional? 4 anos, né? Quando você olha assim, olhando o modelo de negócio, Estácio, Cogna, são modelos de negócio que você tem alguém que vai ter que ficar perseguindo, pagando o seu boleto durante 4 anos para sair daquilo ali com um diploma. Perfeito. Cara, é um modelo de negócio, né? Pensando aqui numa duration educacional desse negócio, né? Chama de duration educacional, né? O seu PU só vai converter em 4 anos, né? Sim. Cara, são 4 anos, né? Então, ali foi trazer muitos modelos de negócio. Então, fiz a parceria com a Orma, agradecer o Habib, a Rafa, o Breno, que são né, pessoas incríveis, e que fizeram um trabalho maravilhoso, assim. Eu sou muito grato à Orma, foi uma instituição, Selmo Nissenbaum, a Rafa Nissenbaum, o Habib, o Breno, que é o atual CEO, todos os sócios, os colaboradores Gabriel, que está aqui, todos me ajudaram, e aí em 18 meses eu me tornei sócio numa estrutura de 600 pessoas, eu me sinto muito honrado, uma história incrível, então foi o pior momento. Assim, foi assim, você fala, cara, onde é a luz do fim do túnel, né? Sim. Então, conseguiu se reinventar, pô. Cara, mas eu me reinventei assim, né? As pessoas, a educação, o conhecimento, ele é a acumulação de saber. Então você tem que acumular. Juros compostos. Juros compostos, ótimo, sim. Então, como eu tinha muita ideia de mercado financeiro, de tese, eu meio que repliquei. Sim. Mas foi o momento que eu senti medo, assim. Sim. Né? E até para colocar aqui também o Sung na conversa, você falou um ponto muito interessante, que você é um estudioso macro de Brasil, e eu achei muito legal essa tua visão assim de fora da bolha, né? Porque a gente no mercado financeiro, por exemplo, eu estou aqui na consultoria, na Suno a gente tem o Research que fala com público amplo, tem a Asset que fala com público amplo, na consultoria a gente atende investidores a partir de patrimônio X, então às vezes a gente acaba ficando numa bolha e não tem uma visão muito clara do Brasil. Eu acho muito legal quando alguém traz número para botar a gente aqui na realidade do que é o Brasil, e você colocou muito bem, né? Assim, a população que está endividada, que tem uma renda baixa. Então eu queria que você colocasse como é que você está vendo o cenário macro do Brasil, em especial essa situação que está muito, né, na mídia, muito em evidência hoje, que é o endividamento da população nesse cenário de juros altos. Depois eu ia pedir para o Sung passar também a opinião dele desse cenário macro. Essa pergunta é muito boa, né? A ONU fala que quem ganha abaixo de $1,90 por dia é extrema pobreza. Esse número tem que ser pensado. Quantas pessoas o Brasil tem nisso? 30 milhões. Você tem 30 milhões de brasileiros que ganham abaixo de $1,90 por dia. Então, aqui, a avenida de crescimento do Brasil é lenta, né? Logo depois, a gente tem que olhar um ponto interessante, que é a estrutura de renda do país. E a gente tem que olhar o seguinte: quanto o brasileiro ganha na média? R$ 2.800. Quanto de IESE fala que deveria ser o correto? Algo próximo de R$ 7.000. Então, se você fala que o brasileiro ganha, eu vou arredondar, 3 mil e tem que ganhar 7,
ele fica no hiato de 4, né? Perfeito. Quanto é a dívida média dos brasileiros hoje, segundo o Serasa? R$4.500, Uhum. né? Uhum. Agora, a grande pergunta é, como o Brasil foi estruturado em profissões? Esse é o grande ponto, assim. Aqui tem um ponto interessante que é o nosso mecanismo. A gente estava falando sobre cultura ainda há pouco aqui nos bastidores, Uhum. que é o seguinte, o Brasil tem 70% de serviços. A área de serviços paga bem? Não, não paga. O salário médio de um serviço é R$3.000. Uhum. 25% é agro, não é isso? Isso. Agro paga bem? R$3.000. Indústria paga bem? Salários menores, é o que a gente fala de Coreia do Sul, Uhum. né, que tem Uhum. salários menores. Uhum. A nossa indústria, nos últimos 30 anos, acompanhou isso? Não, não acompanhou isso. Não, só caiu. Quantos matemáticos a gente tem? A gente tem de 15 matemáticos por quilômetro quadrado, quando deveria ser 90, ou 115 matemáticos por quilômetro quadrado. Uhum. Então, quando você começa a olhar a estrutura de Brasil, ela é uma estrutura de renda baixa, Uhum. que é a doença holandesa. Uhum. Né, que são países que são produtores de commodities, que têm profissões de serviços, que são agro, que não gera riqueza. Uhum. Então, no Brasil, você não consegue gerar riqueza para a massa andar. Esse, para mim, é o desafio do Brasil para crescimento a cada 10 anos a gente vai ter um público endividado. É isso, assim. É verdade o que eu tô falando? Sim, 2015, o Temer, 2015, 2016, 2017, nesse triênio aqui, o Temer foi lá e liberou o Fundo de Garantia Antecipado para você ter atividade econômica. Sim. Em 2027, 2028, teremos de novo. Desenrola vai ser um programa que vai acontecer de tempos em tempos. Perfeito. Né? Então, sobre juros que você falou, você não pode, e assim, são discussões amplas, paradoxos que não me interessam aqui, num país com tanta gente que ganha pouco, você não pode descontrolar a inflação. Uhum. Tô certo? Uhum. Tem outro ponto que acho interessante dessa discussão, que é a sociedade brasileira é muito consumista também. Existe um padrão de consumo em que a minha hipótese, que não foi corroborada, mas a minha dúvida na época era a reforma do imposto de renda que foi feita, que foi importante, ela deu uma renda disponível para as pessoas, porque quem ganhar até 5 mil vai ter isenção, depois você tem algo mais gradual. A minha dúvida era, será que as pessoas vão utilizar esse dinheiro extra para pagar os endividamentos ou para ter mais consumo? Me parece, pela hipótese, que as pessoas estão consumindo cada vez mais. O desenrola do 1.0 resolveu o problema? Não resolveu, porque teve que ter o 2.0. E eu acho que tem um ponto importante que a gente sempre tenta trabalhar, que é a educação financeira. Acho que tem das minhas hipóteses do nível de endividamento elevado da população é porque as pessoas muitas vezes não têm noção dos juros que vão pagar, não têm a ideia de orçamento familiar e tem a sociedade de consumo. E a gente também não consegue quebrar essa roda, além do fato de questões salariais. Mas muitas vezes eu penso, mesmo com as pessoas ganhando mais renda, se elas não conseguirem mudar seu padrão de consumo, é muito difícil a gente conseguir rodar e as pessoas sempre vão ficar endividadas. E tem um outro ponto que eu acho interessante dessa ideia de dívida, é uma outra hipótese. Tem a questão das bets, que a gente pode até comentar, mas o acesso à democratização do sistema financeiro facilitou o nível de endividamento. No sentido de que eu acho super importante as pessoas terem acesso ao Pix, no aplicativo ter acesso ao banco, que antes não podia. É muito importante continuar essa trajetória. Só que ficou muito mais fácil. Eu abri um aplicativo, tem um pop-up de um crédito de R$3.000, as pessoas não têm noção, clicou, o dinheiro já cai em 1 segundo na conta, ela acha que já caiu o dinheiro, só que ela vai entrar numa espiral que acaba sendo bem prejudicial. No fundo, eu quero cair, a educação financeira, eu acho que é um ponto que transformou e deve continuar transformando muita gente que precisa ainda no Brasil. Que era justamente o seu trabalho. E não sei se você concorda, não concorda. Não, eu tenho tentado fazer uma construção. Desculpa, eu tenho tentado construir esse diálogo construtivo. Olhando algumas economias, acho que nos últimos 24 meses eu tive nos 3 continentes, né? Os continentes que estão dominando, né, os 4 continentes vão dominar. São as principais discussões, né? Oriente Médio, os Estados Unidos de uma ponta a outra, Europa e África, né? E porque sua pergunta é muito boa, o que eu tenho tentado construir é diálogo. Acho que não tem certo e errado. Acho que o Brasil, que eu tenho cada vez que eu faço as minhas imersões, que eu participo, eu acho que a gente está cada vez mais distante e eu queria muito parabenizar vocês por isso. Assim, acho que
não tem certo ou errado. Acho que a gente tem que ter um diálogo construtivo, independente de partido, independente de ideologia política, independente de sexo, de cor, de religião, de nascimento. Assim. Acho que a gente está discutindo isso e não está construindo riqueza. Acho que o Brasil parou de construir riqueza desde o momento que ele ficou partidário, discutindo, se eu não gosto de você, a gente está errado, a gente vai para as redes sociais brigar, eu vou te atacar, vou te bloquear. A minha proposta é, por isso que eu agradeço muito o convite, agradeço o Gabriel, assim, temos que criar um debate construtivo. Então, eu concordo com você. Você falou uma palavra que eu fiquei muito escutativa, que é ter noção. O que eu vejo, tá? Assim, eu queria usar um pouco de heurística e parabenizar muito a Suno, porque dentro desse meu raciocínio de heurística, a Suno tem um papel e o Thiago tem um papel muito relevante. Temos que falar sobre isso, né? Que é o seguinte, o que era o Brasil? E assim, ter noção, que eu adorei que você falou, né? A gente tem uma economia que em 1900 teve a crise do café, depois a gente teve que queimar o café e entender de inflação. Essa construção de Brasil nos últimos 100 anos econômica é uma construção errada. A gente tem que lembrar que a nossa estrutura... você tem que... um livro, eu vou chamar de nota de rodapé. Nota de rodapé. Você tem que ler Como as Nações Fracassam. A introdução desse livro, a primeira página fala um pouco de Brasil. Por quê? Até 1994, nós tínhamos um amplo problema de estrutura inflacionária, política de crescimento e um plano diretor. Quando sai Getúlio Vargas, até a gente encaixar, pensa o seguinte, a CVM foi construída em 64. A lei das SAs é a mesma coisa. Até o Banco Central. Até o Banco Central, que era o MOC, né? SUMOC, né? Que era antes do Banco Central, era o SUMOC. E tinha o Banco do Brasil envolvido o Banco do Brasil emitia moeda até pouco tempo atrás, se você tinha os bancos regionais. Que foi esse é o ponto. Acho que quando a gente discute o Brasil, a gente esquece dessa estrutura. A gente é uma economia de 30 anos. Nós somos uma economia competitiva tem 30 anos. O resto aqui, a gente não tinha competição. E teve um erro estratégico. Né? Se você tem um país... Onde foi o erro estratégico? Né? Olhando para o passado. Abrir os mercados em 90. O Brasil não tinha maturidade tecnológica empresarial para abrir os mercados para competidores internacionais. Deveria ter aberto sim, mas não tinha uma preparação. Por que eu estou falando sobre isso? Para responder o problema de educação financeira hoje. Quando o Plano Real é construído, pensando em psicologia do consumidor e em heurística, e você construiu uma moeda que era 1 para 1. Sim. 1 para 1, eu viajei com dólar a 1,60. Quem tiver em casa aí fala, escreve aí quanto viajou. Então você pegou uma moeda que te dava financiamento imobiliário, compra, poder de compra, viagem internacional, aquisição de bens e nunca foi falar de educação financeira. Então, antes do Plano Real, com o RV, eu vivi 60 anos sendo estimulado a consumir. Se você quer falar de educação no Brasil, você tem que voltar nisso que eu falo assim, ó, eu tinha que gastar o meu dinheiro muito rápido porque eu tinha um overnight, no outro dia minha moeda perdia valor, eu tinha inflação de 1.800%. Passou 3 meses, agora eu tenho uma moeda que eu tenho 1 para 1 e eu posso continuar consumindo. Concorda que teve uma falha nossa estrutural? E não é falha de governo, é falha estrutural. É um pensamento estratégico sobre isso. Então aqui, Gustavo, o que aconteceu agora eu tenho Plano Real, eu posso comprar. Só depois de 32 anos de moeda, a gente sentou na sala e falou assim, a gente não sabe usar dinheiro, nem crédito. A gente não teve uma preparação. E mais uma vez, eu adorei seu raciocínio, eu concordo com você. Eu estava em Genebra, né, quando a gente começou a falar sobre, participando dessa discussão de tecnologia, né, eu estava em Genebra, a gente falou sobre, antes da pandemia, que é um fenômeno interessante, né, daqui 50 anos a gente vai entender sobre isso, a gente botou 43 milhões de pessoas numa fintech em 6 meses. Sim. O sistema financeiro do Brasil é muito evoluído, né, para sua economia. Quem vai para os Estados Unidos sabe, o meio de pagamento dos caras, a Europa, o Brasil, a gente brinca. Mas pensa o seguinte, em 6 meses você pegou 43 milhões de pessoas e falou assim, toma um aplicativo chamado Caixa Tem. Sim. Vai no mercado e toma crédito com garantia. Então, existe assim, a gente tem que dar o nome aos bois. E por que talvez a gente pensou, acho que essa é a grande sacada. A grande pergunta é, por que em 32 anos nós não olhamos para a educação financeira? Porque não tinha problema. Então, e aí agora é o seguinte, a covardia, né? Trazer bets agora acelerou o problema. Né? E você falou de bets, a gente tem que olhar de Brasil, né?
E aí a gente tem que trazer um dado da OCDE chamado elevador social quebrou, que eu adoro falar. Esse estudo a OCDE fez de 2019, que ele fala o seguinte: 100 milhões de pessoas no Brasil têm uma renda média de R$ 400. 2 milhões de pessoas têm uma renda média de R$ 17.000. Quanto tempo daqui para cá? Eu adoro falar isso e perguntar para as pessoas. Quanto tempo você demora para sair de 400 de renda média para R$ 17.000? 9 gerações. 180 anos e cada geração tem 20. Tá bom, se você não quiser ser chato, botar 10 para a tecnologia, 90 anos, mas não é assim, né? Sim. Uma geração estuda e tal. São 180 anos de sair de pobreza. Então você olha para o Brasil, você vê esse cara endividado, ganhando R$ 2.800. Essa pessoa que nunca teve educação financeira, que teve acesso ao crédito, que as redes sociais são muito fortes, e você fala assim, ó, se você jogar 6 números, você ganha R$ 1 milhão. Se você jogar no Arrascaeta, você vai ganhar X. Aqui é aquilo que eu falei, tinha que ter tido uma conversa social, uma audiência pública sobre trazer bets. Sim. Olhando o Brasil e a pobreza, cara, você sabe que não poderia ter bet. E assim, heurística, por isso que eu falei de heurística, é a ilusão de controle, né? Que é uma heurística interessante. A ilusão de que você vai achar que o Flamengo vai ganhar do Ceará no Maracanã e o Flamengo perde te faz você botar X valor. E o desespero de criar riqueza, né? Né, Gustavo? Eu tava até numa palestra recente, ele tava falando do Kahneman, ou da psicologia financeira, quando as pessoas o seu nível de risco vai depender da referência onde você tá. Quanto pior você tá, mais risco você quer tomar porque você quer recuperar. E quanto você tá melhor, vamos dizer, você arrisca menos porque você já conquistou. É o mesmo ponto, assim. Se eu perdi, eu vou querer apostar ainda mais para poder me enriquecer ainda mais rapidamente porque eu perdi. Então, é difícil. Ótimo raciocínio. Esse da psicologia do Morgan House é ótimo, assim. Eu vou até colocar. Obrigado, Gustavo. É um ponto ótimo. E assim, a gente falou muito aqui das mazelas da economia brasileira. E realmente, a economia brasileira, primeiro, ela é muito indexada ainda. Quase todos os nossos contratos são indexados, a gente tem mecanismo de dissídio, isso traz uma inflação quase que inercial, contratada. A gente tem uma população de super endividada e de renda baixa. Super endividada significa risco maior, né? Então, risco maior com inflação alta, juros, naturalmente, ele fica mais alto. Tem uma parte muito ruim que é para o devedor, né? Mas eu queria trazer aqui para o outro lado da moeda, assim, que é o poupador, né? Na sua visão, o poupador, ele mais se beneficia desses juros altos, que é um CDI muito alto, que favorece quem tem patrimônio, ou isso prejudica porque aí o mercado de capitais não existe com uma bolsa tão forte, fica mais ali no título público? Como é que tu enxerga esse outro lado da moeda, que é a ótica do poupador e esses juros altos do Brasil? Pergunta muito boa. Temos que usar, censo 2022, temos que usar um pouco de visão de uma pergunta antecedente, que é: quem é o poupador brasileiro? Essa pergunta é boa, né? Porque quando a gente olha essa nova descrição, né, de quem é classe A, classe B, classe C, classe D, essa pergunta vai dizer que o poupador está na classe A e B, né? Mas não necessariamente ele está lá, né? Até porque a classe A e B do Brasil é uma renda muito menor do que a maioria das pessoas esperam, né? Isso é ótimo, né? A gente está tendo uma discussão super rica. E é o que a gente precisa no Brasil, criar uma discussão produtiva para a gente entender. Então, o que eu vejo de poupador, tá? O poupador no Brasil, ele vai ganhar acima de R$ 5.000. Eu sempre falo que o poupador do Brasil, ele talvez, não que os outros não estejam, pelo amor de Deus. Mas o poupador é assim, ó, beleza, eu ganho 5 mil. Guardo, segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, 10%. Né? Com família, 10% para você guardar. Filhos, difícil, né? Talvez você vai guardar 100. Guardar 100, você vai fazer o quê? Respeitando, né? Eu tenho criado, eu adoro os raciocínios do Thiago e da Suno, e eu vou só complementar, que é o seguinte: se eu tenho R$ 5.000 e escuto uma discussão sobre reserva de emergência como primeiro plano, eu tenho que guardar R$ 500. Para guardar R$ 500 e ter a minha primeira reserva financeira, eu vou demorar 10 meses. Para guardar um mês, né? Muita gente fala em 6 meses. A grande pergunta é: 10 meses eu suporto a pressão? Eu estou fazendo uma reflexão antes do poupador, que é o Brasil de verdade. Por isso que eu falo que muitas pessoas apresentam um modelo muito bacana de livro, mas que no Brasil não se adequa.
né? E aí, quando vem a Suno e faz um fundo imobiliário com R$ 1, ou 0, ou R$ 10, fala, pô, entendi. Por que o maior fundo de imobiliário do Brasil, a cota dele é de R$ 10? Sim. Fica muito acessível, né? E a gente percebeu, a gente fez quase que um experimento lá na Suno, assim, bem interessante, tinha fundo nosso que era base 100. A gente jogou para base 10, só splitou, não muda nada o patrimônio, mas assim, de sair de 100 para 10 aumentou a liquidez. Super, gente. Aumentou a liquidez. Porque, assim, ó, dados da B3. O investimento médio de uma pessoa na Bolsa de Valores do Brasil é R$ 43. Sim. Bom, então você sabe que cada pessoa nova que entra na Bolsa Brasileira tem R$ 43. Isso mostra uma verdade. Os fundos imobiliários vão crescer e os ETFs também vão crescer. Por que os ETFs vão crescer? Sim. Porque ele tem um valor baixo de entrada. Então, te respondendo sobre o poupador, eu fiz essa reflexão e acho que a gente pode deixar aberto para as pessoas responderem. Quem é o poupador brasileiro? É a classe C e D? Não é, né? Faz sentido o que eu tô falando, Gustavo? Você pode... Não, faz. Eu até ia comentar, eu fui dar uma palestra uma vez, trabalho social, que era no interior e era para aquelas pessoas que estavam viciadas em drogas e estavam lá para se recuperar. Eu fui um trabalho social, e o grande problema que eu notei é que eu não poderia falar de investimentos lá, ou de falar, eu precisei falar primeiro da psicologia sobre orçamento familiar, dívida, que a maioria estava endividado, o cara pegava um caminhão, rodava o Brasil, recebia um salário mais de R$ 10.000, caiu o salário lá, o que ele ganhava, domingo ele levava a família inteira pro parque aquático, comprava pizza para todo mundo, acabava, pegava, ia rodar o Brasil de novo. E a gente tinha que fazer uma conversa com eles que, primeiro, você tem que sempre gastar menos do que você ganha, e isso era muito difícil, porque a grande maioria estava endividada. E o outro foi que, às vezes, as pessoas iam no supermercado e compravam tudo que dava com o dinheiro e, às vezes, jogava fora, não precisava, faltava uma consciência para poder abrir o mundo de poupar, eu acho. Esse é o fundo, assim. Não virou a chave para essas pessoas que representam grande parte da população. Então, é muito difícil mesmo, de fato, a gente falar em poupar, principalmente na sociedade que tem uma renda muito baixa. Gustavo, cara, comentário muito bom. E é ótimo trazer isso aqui, porque é uma reflexão que o Brasil tem que ter. O que eu quero, a minha proposta é, temos que refletir mais sobre esse assunto e falar, pô, não tem poupador. E aí entra um pouco do que eu vejo, tá? O que eu vejo aqui o que me fascina é o investidor, a gente tem que falar de risco, de volatilidade, de tentar ganhar e do empreendedorismo. Por quê? Porque as pessoas têm que entender de mercado de ações. Não estou falando como investidor, e é o trabalho do Thiago, né? O Thiago é um evangelizador. Gosto de falar assim, o Thiago começou o evangelho, né? Renda passiva, Tô mentindo, gente, né? É isso, né? Renda passiva, renda passiva, renda passiva. Porque assim, por exemplo, quando eu olho para um título público, e eu penso em 3 grandes variáveis, que é uma das minhas empresas, a gente teve agora no Vale do Silício conversando com alguns fundos, né? Que é renda, juros e dividendos. Né? Primeira questão, tesouro direto é legal? É legal para você começar a entender a máquina. Mas ele é limitado. Né? Ele é limitado a 14%, a 13%, a 12% ao ano. Então você tem que começar a falar assim, ó, você tem que começar a investir. Por quê? Porque a rentabilidade, né, de uma ação ou de só dividendos de uma empresa já paga essa mesma taxa pelo mesmo investimento. Né? Se os produtos são cada vez mais acessíveis, né? Se os custos são menores, você tem mais pessoas participando. Então, eu sempre falo, você tem que ter um misto. Você tem que ter o tesouro direto aqui, mas você tem que entender do mercado de ações. Então, tem que começar um diálogo cada vez mais de falar, ó, você precisa entender do mercado de ações, porque aqui você tem essa oportunidade, aqui você sócio de uma empresa, aqui você contrata pessoas. Então, é um misto, porque o poupador ele é importante, mas o Brasil tem um poupador com pouca renda, que é desassistido na parte de educação. Então, eu acho que tem que ter assim, o mesmo termo que eu chamo do não especulador, né? Que é o cara, a pessoa ou a moça das bets, né? Ali que é o especulador tentando acertar, da opção, do day trade, dos derivativos, né? E acho que, por que eu gostei da fala do Gustavo? Quando ele fala sobre essa pessoa que está muito ferrada e vai tomar mais risco. Né? Então existe uma camada do Brasil que é o poupador, para mim é a classe A. Ele tem ali R$1.000 todo mês, R$10.000, R$15.000, ele faz sobrar, ele não tem filhos, ele tem um padrão de consumo, né? Então, por exemplo, por que o Brasil cada vez mais compra menos livros físicos?
Por que as livrarias estão fechando? Porque é caro você comprar um livro de 80, 100 reais. O Brasil de verdade, gente, ele tá fora da Faria Lima. Sim. Ele tá fora do Camaro, ele tá fora do Porsche. Ele tá numa realidade que ele é espremido, né? Ele tem R$ 1.500 de cesta básica, ele vai ter que pagar um colégio melhor pro filho, ele vai ter que levar o filho, ele vai ter que comprar, a mulher e a esposa, o esposo querer comer uma pizza, sair. Esse é o Brasil de verdade. Então, a gente tem que construir a narrativa para esse público. Por quê? A gente tem hoje, talvez, 52 milhões de pessoas nos programas de transferência de renda que não tem renda, né? Ele não vai ter cultura, ele não vai ser poupador. Qual o programa de desenvolvimento? Então, quando a gente olha outras potências, visitando os Estados Unidos ali nas duas costas e no centro do país, o mercado de capitais ele é muito importante. A estruturação de empresas, agora a CVM 888, ela permite isso, né? Agora as empresas desse regime fácil conseguem usar a estruturação de capitais. Então a gente vai ter que trazer um mercado secundário para isso e cada vez mais conscientizar. Então o que eu quero te dizer o poupador do Brasil é uma classe só, é a classe A, né? Ou B+. A classe C, D e E é o que vai empurrar o Brasil para frente. Sim. Essa classe aqui que tem que receber o grande esforço. Então, são os produtos, são o atendimento, são os ETFs, é uma conscientização. Isso tudo demora em média 20 anos. Tem que ter uma Porque visão. a resposta prática é isso, né? Não adianta chegar aqui e ficar falando, não, o poupador... Cara, o Brasil de verdade não é esse. O Brasil de verdade é alguém que ganha lembre-se, 1 ou 2% do Brasil ganha 2 salários mínimos. São R$ 2.800. Gente, a gente não tem uma visão muito clara para esse público, entendeu? Exato. Então, a resposta prática é um projeto. Né? Assim, por exemplo, quando você está olhando outras economias, ele tem um plano diretor de 5 anos. Né? Eu queria falar rapidamente sobre isso. Rapidamente política, né? Então, olhando de 2015 para cá, 2010, me ajuda, Gustavo. A gente teve Lula, né? Lula, Dilma, Isso, Dilma 14, Temer, 16. Bolsonaro, Lula. Exato. Né? Isso aqui. Os planos foram iguais? Não. Totalmente diferente. Esses projetos aqui, eles não conversam nos próximos 20 anos. E eu não estou falando de política, estou falando de plano. Quando você olha outras economias, você olha assim, tem um plano de 20 anos, 15 anos. Quem vai tocar? E o Fernando Henrique Cardoso escreveu na biografia dele que o maior dele foi a reeleição. Porque a reeleição, esse cara que entra aqui está preocupado em continuar o mandato, o poder que é viciante, né? Sim. Então a gente não tem plano. Aí tem que vir alguém e fazer a mesma coisa do plano real. Se dedicar para isso. Tá? Por exemplo, o Lula, ele navegou e o Fernando Henrique fez isso, FHC 1 e 2 preparou o Lula ser muito forte. Sim. Porque o Fernando Henrique, ele fez os suicídios políticos de reformas, tirar benefícios, cortar bancos estaduais, não ser permissível com os gastos. Então, esse FHC aqui construiu esse Lula. Só que todos que vieram o seguinte não tiveram um trabalho antecedente muito bom para quem fosse tocar. Eu não tô falando de política, tá? Tô falando de plano. O FHC tinha um plano ali que foi construído. E ele fala, meu erro foi reeleição. Hoje a pessoa entra e tá pensando em reeleição. Sim. E então eu tô te falando isso por quê? Porque falar de poupança no Brasil é entender de renda. Perfeito. E aí, assim, você citou eleição, né? E, obviamente, né, sem entrar muito em política, a gente precisa compreender que isso mexe o mercado, né? No Brasil, eleição faz muito preço, né? É um pouquinho diferente dos Estados Unidos, que tem a continuidade que você falou, tem um plano a longo prazo, entra o presidente mais polêmico, sai presidente, mas o S&P continua subindo, as empresas são muito potentes, vai vir sempre tem uma nova revolução. Aqui no Brasil, na minha visão, o macro faz mais preço, né? Trazendo aqui numa ótica de investidor, assim, como é que o investidor deve se preparar para esse cenário? Assim, eu, com experiência atendendo cliente, eu vejo de tudo, né? Eu vejo do cliente, por exemplo, final de 2024, que o dólar estava 6,30, a quantidade de clientes desesperados, tem que dolarizar tudo, o dólar vai para 10, o Brasil acabou, o pessoal se assusta, até o cliente também que enxerga, assim, uma oportunidade, título público está pagando IPCA mais 7,3, até 2065 é uma oportunidade. Como é que você enxerga, nessa tua experiência de muito longa aí de carreira, esse cenário de eleição? E você já passou por muita eleição, né, aqui no Brasil. Cara, eu gosto muito de história, né? Eu sempre falo, a história se repete, só muda os atores, assim.
olhando o mundo desenvolvido, as grandes potências econômicas, eu queria só fazer algumas introduções sobre isso, para a gente criar uma analogia e levar para a sua resposta. Então, quando eu tive, foi muito engraçado, eu tive na África do Sul, e na África do Sul eu fiquei muito emocionado, que eu cheguei ali no Cabo da Boa Esperança, e fiquei muito emocionado, que é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Por que eu estou te explicando sobre isso? Porque os portugueses demoraram 21 anos para cruzar aquela costa e chegar no caminho das Índias, né? E quando eles chegaram no caminho das Índias, eles descobriram um novo mundo, começaram o comércio de commodities, as iguarias, né? E por que eu tô falando sobre isso? Porque para você achar as melhores respostas, você tem que visitar o mundo. Você tem que conhecer outras potências, entender o que eles fazem de muito bom e trazer para cá. Eu tive na sede da Google, acabei passando pelo CEO da Google rapidamente, o Sundar, e quando eu entrei dentro do prédio da Google, tinha muitos paquistaneses, né, muitos indianos, né? E a Índia tem um trabalho incrível, que é mandar os seus talentos para conhecer a cultura e voltar para o país. Quando eu estive na África, eu estive em Cabo Verde, eu estive em Angola e estive na África do Sul, em Cape Town. Cara, eles também fazem a mesma coisa, de mandar os profissionais para conhecer outras culturas. Os Estados Unidos se tornaram uma potência. Eu sempre recomendo ler aquele livro Tycoons, né, que são os magnatos. Eu acho incrível, porque o Abraham Lincoln começou a pensar uma ideia que os Estados Unidos era muito grande e ele precisava construir o que a Inglaterra tinha feito de muito bom, que era a máquina a vapor. Então ele fez uma estrada ferroviária, criou a maior malha ferroviária do mundo ali e fez isso. A Rússia, a mesma coisa. Eles olharam para outras culturas, pegaram essas outras culturas e trouxeram para o país. O que a gente tem que fazer é, o que os outros países têm de muito bom que a gente pode copiar aqui, o que tem de muito bom lá que eu posso comprar lá e acompanhar esse crescimento. Então, acho que a gente tem que ter uma cabeça aberta, ser uma cabeça de multilateral, né? Que são os acordos comerciais. Por quê? Porque a nossa resposta política é olhar para as outras economias que estão fazendo de muito bom. E olhar o que eu olho que as outras culturas têm muito boas. E o BTG atual fez uma coisa muito boa sobre isso, né? O Salute e o Esteves falam muito sobre a Intel. Eles foram em Nova York, foram ali nos Estados Unidos, viram em Haiti. Das 10 melhores faculdades do mundo, 8 são americanas. Mas que mandam, né? Eu tive em Stanford. Cara, são os caras que dão as cartas. Eles falam assim, cara, a gente consegue fazer isso aqui no Brasil? Conseguimos. Legal, vamos fazer Intel, vamos fazer Intel. É PPP, parceria público-privada ou capital próprio. Então, acho que as empresas aqui no Brasil, elas acabam cometendo um pequeno pecado, que é não criar a sucessão, não criar a fábrica própria de produção de talentos. Então, olhando do ponto político, nós já sabemos que há 100 anos a política não resolve. Você tem que ter um modelo muito parceria pública-privada. Eu sou diretor de RealGov, de Relações Institucionais e Governamentais, e o que eu vejo são as empresas dedicadas a construir um diálogo. Porque acho que no campo político está muito claro que as respostas não estão acontecendo na velocidade. Então, o empresário que está olhando para o futuro, olhando, por exemplo, o caso aqui do Brasil, nosso querido Abílio, Dávila, um abraço para você, a filha, você tem que olhar e trazer essas culturas. Então, o empresário ele tem que estar viajando. Ele tem que, por exemplo, em Singapura, tem os melhores mercados capazes, está desenvolvendo. Não quero falar da parte política, quero falar de ideias, né? Por que Singapura cresceu? Né? O que esse cara está fazendo? O que tem legal na China que eu consigo trazer para aqui? O que tem legal na Europa que eu consigo trazer? A gente não está fazendo isso. Então, no campo político, o que a gente sabe é o seguinte, todo ano de política tem um manual clássico. Quem é dominante vai gastar e criar programas, prejudicar o fiscal vai ter impacto nos juros futuros, e só em 2031 você vai ter juros de um dígito. Respondi para você. De maneira simples, o que vai acontecer todo ano é esse. Isso é verdade? De 2012 até aqui, a nossa dívida aumentou em 14 anos 7 trilhões e meio. É o seguinte, de 2012 até aqui, a nossa dívida aumentou mais de 7 trilhões. Porque esse é o manual do Brasil. Todo político que entra, ele está na máquina, ele pega a máquina, ele aumenta os gastos públicos em diversos programas, em diversas concessões que não me interessam a gente falar sobre isso. Esse modelo está errado. E aí eu vou entrar no campo do utópico, né? Nossa, lá vem ele falar do utópico. Mas esse modelo está errado. Então, nos próximos 14 anos, se nada acontecer, vai aumentar mais 7 trilhões e meio. O Banco Mundial faz um relatório falando que a nossa dívida está aumentando. Aí vem alguém e fala, não, nossa dívida não está aumentando. Não, está aumentando. Então, o Brasil tem juros de 2 dígitos há 20 anos, na média. Qualquer pessoa que empreender aqui vai ter juros de 2 dígitos. Sim. Então, o manual de política temos que pensar, talvez, o empresariado, os programas. Eu faço parte de vários grupos de empresários, né? Como diria o Napoleão Hill, masterminds, né? Mas os PPPs, né? Os think tanks, acho que tem que ter isso. E o melhor exemplo do Brasil hoje é a Intel.
A Intel é um dos melhores exemplos, o exemplo mais inteligente que tem que ser modelo para todo mundo. O cara foi lá, criou uma faculdade, criou seu próprio MIT, criou seu próprio número de engenheiros, seu próprio número de matemáticos, pegou os maiores talentos e trouxe. Esse modelo é um modelo vencedor. Acho que no campo político, vivendo em Brasília, as discussões políticas estão nos cegando. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para tentar linkar um pouco a sua vida que, no fundo, você falou que crise é oportunidade para juntar com essa pergunta do João, dessa discussão. Eu tenho aqui as datas, tá? Rapidamente, 2014, 15, crise da Dilma, do impeachment, crise econômica. 16, 17, anos Wesley Day e crise dos caminhoneiros. 18, eleições. 19, até que relativamente tranquilo. 20, 21, pandemia. 22, guerra na Ucrânia. 20 e eleições. 23, PEC da transição. 24, 25 foi um pouquinho mais tranquilo, mas questões políticas envolveram, e 26 a gente está tendo aqui o Trump. 25 foi as tarifas, né? Parece que foi ontem, mas tarifas do Trump. 26, ou seja, todo ano tem crise. E eu queria te perguntar, nesse sentido que a gente tem conversado aqui num Brasil que tem crise todo ano, como que o empreendedor, com base no seu olhar de tudo que você viveu, consegue empreender, ou o investidor consegue investir num país que tem crise todo ano? E não só questões eleitorais, mas é um cenário muito difícil. Gustavo, boa pergunta. A primeira grande questão, eu sempre falo que a mudança de vida, ela acontece em 4 grandes variáveis, né? Primeiro, você tem que se comunicar bem, depois tem que saber negociar bem, depois tem que fazer conexões e saber negociar. Então, qualquer mudança vai partir dessa comunicação cada vez mais clara, você saber o que você quer, depois você vai tentar ali vender para essa pessoa, você vai vender alguma ideia, alguma proposta, depois você vai ter ali a negociação e o famoso networking, que eu tenho tentado mudar esse nome para relacionamento interpessoal. O que eu vejo, assim, o empreendedor, ele tem que ter, e o Warren Buffett, na convenção do Warren Buffett, ele falou isso na convenção, a última convenção do Charlie Munger, ele tem que ter uma visão de que política e crise são inerentes do negócio. Vai sair presidente, vai entrar presidente e você vai ter crise. E aí é o que ele chama de negócios chatos, né? De que você vai ter que ter um negócio que às vezes vai ser chato. Só que o que você acontece? Você tem uma discussão política e ideológica no Brasil que te cega. A gente fica cego. Olhando o mundo, as discussões, assim, os países, né? Cada vez que você vai num país e fala, cara, esse cara tá discutindo o futuro, né? Qual é a grande discussão do futuro que nós temos? Quem fez o Plano Real foi a Casa das Garças. A Casa das Garças tinha uma discussão sobre o futuro do país, né? Qual a discussão que a gente tem? A gente tem lá o INFE, que faz um trabalho espetacular no Senado, né? Que faz uma discussão de futuro. A gente está discutindo sobre o do INFE. Por que eu estou te falando isso para te responder? Porque a gente tem que ter uma boa rede de relacionamento, o empresariado tem que fazer isso, seja ele de qualquer campo ideológico, mas tem que ter uma discussão sobre isso, e você tem que entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu falo para o empresário ele tem que estar tirando 2 meses, 1 mês, 1 semana, ir para fora, visitar locais, né? Por exemplo, eu vou falar coisas aqui bobas, né? Para trazer contexto, senão parece... Howard Schultz, o cara fez o Starbucks. Ele foi para a China, olhou para a China e falou, cara, isso aqui é o futuro. Eu quero botar minha empresa aqui. Né? O Walmart, o cara entendeu isso? O Abílio Diniz, quando pensou o Pão de Açúcar, é um modelo espelhado do Carrefour. O que eu estou tentando dizer é que os grandes empresários fizeram coisas muito legais no Brasil, eles olharam o mundo e trouxeram isso para cá. Então, o empresário ele tem que estar um tempo meio que se reinventando, estudando, participando de imersões. O Thiago fez uma coisa muito legal, e não é porque eu estou aqui no episódio, não, que é ir para a roça. Você está na roça, está fazendo, fala, cara, como é que é isso aqui? Né? E o Thiago, ele meio que se reinventou. Né, de, ir pra roça. Tu consegue imaginar o Thiago na roça? Com bota? Que não dá pra imaginar. Thiago foi mal, cara. Não dá pra inventar. Então, o que a gente tem? A gente tem um modelo que, assim, ó, como é que é o modelo brasileiro em algum momento? Eu olho pro lado e vejo, o Gustavo tá vendendo. Vou copiar o Gustavo. Nada se cria, tudo se copia. Sim. Né? O João tá fazendo uma coisa muito legal. Vamos pensar. Olha, um exemplo. Casa de research. O primeiro cara a falar sobre isso era o Lopes Filho, no Brasil. O Lopes Filho fez o primeiro. Acho que o Thiago é o segundo. Thiago é o segundo. Somos o segundo. Desculpa, tem Empíricos, Felipe, sim, né? Lopes Filho, Empíricos, Thiago. Todos que fizeram depois copiaram o modelo. Sim. Tô mentindo, gente? Me corrijam aí, né? É isso mesmo. É isso mesmo? Tô certo? Não, é isso. Não, e até, zero inovação. A gente fala abertamente lá no assunto que o nosso modelo foi inspirado na Morningstar lá de fora. Que era um modelo genial, né?
Enfim, o que eu tô tentando dizer é que pro empresário a crise é inerente. O Flávio Augusto também fala sobre isso, que é uma fase boa, que é, cara, você vai ter... Primeira questão, gente, juros de 2 dígitos, vai ter que ter. Então você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar, você vai ter que... E aí vem um ponto importante no Brasil. O brasileiro, alguma classe, né? E aí, como eu falei, pelo amor de Deus, eu entendo de renda. O brasileiro, às vezes, ele não quer pagar para ter um pouquinho melhor. Porque investimento, crescimento de vida, crescimento empresarial, crescimento de mentalidade, você tem que pagar para ter. Desculpa, gente. Eu vou falar futebol, né? Que é uma linguagem do brasileiro. Você quer um time campeão, você vai ter que pagar salário bom e contratar gente boa. E poucos times que fazem investimentos representativos conseguem ser campeão. Ficam jogando o jogo competitivo. Então, quando você olha os grandes bancos, as grandes instituições, ele tem gente boa. E ter gente boa é caro. Você tem que pagar. E no brasileiro, ele não quer pagar para ter gente boa. Ele quer ter gente boa não pagando muito bem. Pô, essa equação não fecha. Então, primeira questão, se respondendo, o empresário tem que viajar, ele tem que fazer imersões, ele tem que olhar o mundo, ele tem que entender as culturas, ele tem que fazer consultorias, ele tem que trazer gente boa, ele tem que mergulhar no Vale do Silício, entender o que é isso, discutir sobre isso, ele tem que ir para Nova York, ele tem que ir para Miami. O real estate de Miami, eu estava agora em Miami, na Flórida, cara, é surreal. Vamos lá, dolarização do patrimônio, ponto importante. Se eu vou nos Estados Unidos, pego 2 milhões de dólares, pego 1 milhão de dólares, deposito no banco, eu tenho uma alavancagem de pelo menos 70%. Sim. O mercado americano não cresce assim. Então eu tenho que chegar lá, botar 1 milhão de dólares e ter ali uma alavancagem em cima desse patrimônio e fazer. Eu posso fazer até carry trade, se eu quiser, né? Sim. Se eu quiser, eu posso fazer carry trade, que é meio que pegar o meu dinheiro dolarizado, converter ele para Brasil, com ele convertido, eu faço minhas alocações e fico ganhando, né? E você consegue fazer isso. O brasileiro está discutindo isso? O brasileiro entendeu que eu estou falando de você vai para a Flórida, abre uma conta no banco, deposita 1 ou 2 ou 3 milhões de dólares, desse valor depositado você tem 70%. Por isso, se você depositou 15 milhões de dólares, você tem 10 milhões de lastro. 10 milhões de dólares de lastro, você tem 50 milhões de reais lastreado nessa instituição. Com 50 milhões de dólares, você vem aqui e toca vários projetos. Acabei de explicar, assim, né? O carry trade que o brasileiro pode fazer. Essa discussão não está no dia a dia. Por quê? Porque às vezes você está tão envezado no cara que é desse lugar, e não está olhando que o mercado de capitais, visitando tanto China quanto Estados Unidos, qual é a grande vantagem do mercado dos Estados Unidos? Primeiro, o dólar, né? 90% das transações do mundo são em dólar. Segundo, o mercado de capitais. Sim. Eu estava falando outro dia na CNN Money, por que a Inglaterra deixou de ser um cara competitivo? Desculpa, o Reino Unido começou a ser um cara competitivo. Ele saiu da zona da União Europeia. Uhum. Ele não tem mais, as empresas não querem. Foi na Schroders em Nova York, a Schroders foi vendida. As principais praças da Europa hoje é Paris e Frankfurt. Uhum. E Londres era o cara que dava as cartas, mas na hora que ele fechou os espaços, ficou olhando só para dentro de si, ele perdeu essa capacidade de atrair empresas. Sim. E em Nova York, se você vai em Nova York, você vai em qualquer lugar do estado, principalmente agora, Flórida, Vale do Silício, é mercado de capitais, é valuation, é inovação, é tecnologia, é atrair talentos, criar boas faculdades, por isso que eu gosto muito da Intel. Você vai em Stanford, você vai em Harvard, você vê a magnitude, você pega a última faculdade dos Estados Unidos, ela é muito boa. Então, fiz um curso na FIU, né, que é a faculdade da Flórida, que é uma instituição pública. Cara, incrível campus, né? Você tem que ir lá, ficar um período. Por exemplo, esse ponto que você falou, é inovação, né? 2% dos brasileiros falam inglês. A gente tem a maior fronteira com países espanhóis. Eu não sei o percentual de quantas pessoas no Brasil falam espanhol. A gente não tem. Por que eu estou te falando isso? Se você é um empreendedor, né? Eu vou agora para o Vale do Silício levantar recursos para uma das empresas que eu estou investindo agora. E aí você vai lá, você fala assim, eu quero 500 mil dólares. 500 mil dólares é nada. Porque são 2,5 milhões aqui para o Brasil. Uhum. Você pega 1 milhão de dólares, são 5 milhões de reais. 5 milhões de reais você faz um negócio que você consegue girar 36 meses. Nível de startup. É muito mais fácil você ir nos Estados Unidos, levantar 1 milhão de dólares ou 500 mil dólares, ou 200 mil dólares, vou falar até brincar, 200 mil dólares, que é 1 milhão de reais, do que você conseguir isso aqui no Venture Capital no Brasil. Sim. E aí a gente tem que construir a CVM 888 para permitir que você consiga levantar recursos mais rápido. Então, te respondendo, né, essa questão das crises, o brasileiro ele tem que investir mais em educação, em olhar mercados internacionais. Aí por que eu falei do inglês para te responder? Se você tem só 2% dos brasileiros falando inglês, como é que você vai fazer roadshow nos Estados Unidos? Visitar os sindicatos? Como é que você vai levantar grana? E aí, a classe A tem uma vantagem competitiva. Porque a classe A tem um colégio bilíngue, não tenho nada contra a classe A, pelo amor de Deus, estou falando que existe uma vantagem competitiva. Que ele consegue ter um melhor inglês, consequentemente ele consegue levantar recursos mais fácil. Sim.
Faz sentido? Faz. Sim, Esse é o Brasil. Então a gente está discutindo o Brasil sem olhar essa amplitude assim, das oportunidades, né? Tem um cara que fez um trabalho incrível, que ele escreveu um artigo chamado Loteria do CEP, que é muito legal de ler, né? Que é o Thiago, que é incrível, a Loteria do CEP te ajuda no final do dia. sim, exatamente. E assim, na minha visão, Sung, um ponto que o empreendedor brasileiro tem que ter muito claro é que o jogo aqui é diferente dos Estados Unidos, até pelo que o Gilvan falou dos juros altos. Você estuda a teoria de finanças, né? É muito claro que, qual o capital mais barato? É o capital terceiro, levanta capital via dívida. No Brasil, meio que isso não é verdade, né? O Brasil desafia verdades incontestáveis da economia. E aí, às vezes, o empreendedor se alavanca, pega uma dívida, às vezes quando o CDI tá baixo, e aí o CDI sobe e o cara quebra, né? Então, assim, eu diria isso também, que pô, no Brasil, saiba que vai ter crise sempre e que o juro é muito alto e muito volátil. E, assim, isso vale para o pequeno empresário, mas vale para o grande. Assim, a gente viu grandes empresas, por exemplo, a Cosan teve que ter quase que uma intervenção ali do BTG, tá se desfazendo de negócio por conta disso. A Raízen quebrou, o Grupo Simpar está em desafios por conta de alavancagem. Então, eu acho que o empresário brasileiro tem que olhar para esses grandes casos e tomar isso como exemplo, né? Assim, o Brasil desafia a lógica. Rapidamente, matematicamente respondendo, qualquer valor com 15% de crescimento de juros compostos ao ano, em 5 anos dobra. Então, te respondendo sobre o empresariado brasileiro, por que ele vai quebrar e vai aumentar? Seguinte, se eu tenho uma dívida a 15% ao ano, em 5 anos ela dobrou. É isso. Matematicamente, você explicou por que o Brasil vai, né? E ninguém toma juros a 15, porque 15 é o Pô, básico. 15 é um negócio com astro, né? Isso. Então, a gente tem que... Por isso que eu tô falando, quando começa a discutir de matemática financeira, e hoje uma das minhas maiores ambições, se tornou isso recentemente, é popularizar esse tipo de assunto para as pessoas começarem a entender os impactos. Então, tô muito em Brasília, por exemplo, a gente tem que pensar numa estrutura de mercado de capitais, mercado secundário, criar e fazer isso, criar uma legislação mais específica para isso, né? Porque assim, se você olhar do ponto de vista de empreendedorismo, Uhum. para mim, a avenida de crescimento, mas não esse empreendedorismo que a gente tem. A pessoa com uma legislação, com uma estrutura, sem uma capacitação, né, sem estar conhecendo dos mercados. É difícil viajar, gente. Uhum. Eu vou trazer agora, recentemente, uma pessoa que me acompanha há 25 anos, que vai andar aos 53 anos pela primeira vez de avião. Uhum. Esse é o Brasil. Então, às vezes, quando a gente está aqui na Faria Lima, né, no conforto da nossa calça cinza, nossa calça caqui e blusa azul, o mundo é muito mais perfeito. Sim. Mas, cara, existe um Brasil de verdade. Que a gente tem que discutir que o mercado de capitais tem que apoiar elas com essa avenida de crescimento, que é produtos e serviços. Sim. É um empreendedorismo, é uma regulação melhor. Isso é utópico, tá? Alguém vai me ouvir falar que eu tô falando uma utopia. Mas existe o seguinte, se no Brasil são 9 gerações para você criar 17 mil reais, tem um problema. Se no Brasil 30% ganha entre 1 e 2 salários mínimos, temos um problema. Se no Brasil 80% está endividado, temos um problema. A gente tem um problema que não está sendo discutido porque a gente está meio que deixando a ideologia, seja meu braço esquerdo ou meu braço direito, contaminar a produtividade, a competitividade. Eu quero ser mais competitivo, eu quero ser mais produtivo, e para isso eu tenho que ter conhecimento, pessoas boas, uma estrutura boa e um mercado de capitais pujante. Eu não estou preocupado com esquerda e direita. Eu quero criar um projeto de país. Como é que faz isso? E até nessa linha, assim, como é que você enxerga hoje o Brasil no cenário global, viajando muito, assim? A gente é um país com muito desafio, mas onde tem desafio tem oportunidade, né? Como é que você observa? O Brasil é um país capaz de atrair capital para essas oportunidades, você viajando e conversando com grandes investidores? Cara, eu vou fazer um presente. O Gustavo levantou a sobrancelha ali, acho que ele queria perguntar um negócio. Tá, mas Fica à mudou de vontade. assunto. Não, uma pergunta. Essa Eu quero falar, tá? Mas eu queria... Não, só um comentário, é que eu vou fazer um jabá. Aqui na Sona a gente tem outro podcast também, que é o Valor em Pauta. A gente entrevistou ontem o economista-chefe da Brasil Prev, o Robson. E ele... Tava lá ontem, Cruzeiro. Tava lá ontem na Brasil Cap, no prédio deles, no Ventura. E aí ele comentou uma coisa interessante, que você comentou muitas experiências internacionais, mas o Brasil tem muitas experiências que a gente pode copiar. E ele ressaltou muito de Sobral, no Ceará, do política de educação que teve lá. E basicamente ele disse, que eu me lembro nos números, foi um programa de 20 anos e continua até hoje, tem os melhores índices de educações do Brasil, que é exportado, mas entrou governo, saiu governo, essa mesma política de Estado estava lá. E ele comentou, acho que um dos problemas que o Brasil precisa ter são políticas de Estado, e não políticas de governo, pensando mais no longo prazo, com regras claras,
e que não sofram esses tipos de mudança no meio do caminho. Mas esse comentário que eu queria fazer, pode seguir. Esse comentário é ótimo. Na minha apresentação, no meu estudo que eu tenho falado pelo mundo, e as empresas hoje têm me contratado muito para falar sobre isso, o ITA está indo para lá. O ITA está lá. O ITA, o seguinte, o maior número de aprovação de matemáticos e engenheiros nos programas de concurso, né, de tecnologia, assim, é um trabalho que os caras fizeram. Quanto tempo demorou? 20 anos. Cara, isso tinha muito bom ponto, Gustavo, trazer aqui. Os caras criaram um modelo, que é o que você falou, entra governo, é uma Intel, né? Gente, eu tô ganhando nada, não tenho nenhuma parceria com o BTG, não quero nada, mas assim, eu acho que parceria pública-privada é um caminho, na minha visão, de avenida de crescimento. Deixa eu responder sua pergunta, você é super breve, vou até fazer um corte sobre isso, que é, qual é a participação do Brasil no PIB mundial? 2%. Já respondi. De 1996 até 2023, a transformação industrial do Brasil era de 2 ponto alguma coisa para 1,2. Então, hoje, na transformação mundial do Brasil, o Brasil caiu comparado a outros países. O Brasil, ele vem, e isso que é o meu objetivo no nosso encontro, é competitividade e produtividade. Como faremos? Essa que é a grande pergunta. O Brasil vem caindo nesses rankings. Por quê? Primeiro, abrir os mercados dos anos 90, juros altos de 2 dígitos, que eu quero ser rentista. Acho que a gente não falou muito sobre poupador, a gente tem que falar sobre rentista, né? Eu quero ter renda. Terceiro, uma legislação ruim, burocracia, muitos entraves, é difícil você empreender, carga tributária. E principalmente o seguinte, o poder não fica vago. À medida que o Brasil, eu não vou conseguindo competir, alguém está pegando esse espaço, quem está pegando, curiosamente, é a China, né? E aí tem um ponto super importante que é essa visão de talentos, que você vai produzir talentos, você vai melhorar a renda. Então, você tem um problema do Brasil que alguém tem que discutir, que são esses pontos. Né? Então, o Brasil deixou de ser competitivo e produtivo nesses pontos. Independente de governo, independente de política. Então, o Brasil vem perdendo participação no PIB global, não tem profissões com maior remuneração, e nós temos a doença holandesa. Nós somos um país de commodities. País de commodities vou brincar, tipo vaca, leite, galinha e ovo. Qual é a ideia, né? Isso está no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu adoro. O Thiago fala um pouquinho sobre ele às vezes, que é gado de corte ou vaca leiteira. O Brasil é gado de corte. Pega uma terra, põe um milho, faça um gado, corta. Depois o mesmo ciclo. O país de commodities é mais ou menos assim. A vaca leiteira é um país que sempre assim, eu estou sempre produzindo, sempre trazendo talentos. Então acho que esse é um ponto importante. Mas quando as suas conversas com os investidores, quando eles olham para o Brasil, eles veem de forma positiva? Super. Meu trabalho aqui, né? Por que eu tenho viajado o mundo? Eu tenho mostrado que ninguém está vendo, né? Acho que tem regiões do Brasil, como Mato Piba, que eu falei na China, que faz um trabalho excepcional em commodities, né? Hoje, um dos meus trabalhos é atrair capital internacional para o Brasil ou, né, inverso, porque o Brasil tem muito, assim, o Brasil é o que mais extensão territorial. A região do Amapá, por exemplo, está cortando uma estrada para sair, reduzir o tempo. Eu tive agora em Porto Murtinho. Porto Murtinho está construindo uma estrada de 2.000 quilômetros para cortar a Cordilheira dos Andes e ligar o Atlântico ao Pacífico e reduzir 17 dias, acho que é 15 ou 17 dias, o tempo de embarque para a China. De Ilhéus, cortando todo o Brasil, a China está construindo uma estrada ferroviária que vai ligar até a Colômbia, se eu não estou enganado, para cortar o ciclo produtivo. Existe um Brasil que está pujante, por exemplo, você estava falando de Vitória, tem um porto, tem uma isenção tributária. Uma das minhas operações está em Montes Claros. Montes Claros criou um dos próprios entroncamentos do país. O Brasil é muito grande, tem muita oportunidade. O que eu tenho falado eu tenho me dedicado a encontrar os estados que são mais produtivos e mais competitivos. Rapidamente, eu estive no Clube de Harvard junto com o Thiago, né, participando da Brasil Week, e Santa Catarina fez o Santa Catarina Day. Sabe como é que foi a primeira frase deles? Foi assim, 40% do nosso público fala inglês. Pode botar a sua empresa lá. Fez um trabalho excepcional, né? Então, existe trabalho que existe em estados que estão muito atraentes. Eles até chamam, né, se inspirando nos tigres asiáticos, as onças brasileiras, né? Maravilhoso. Tem esses estados que mais crescem. De fato, tem um Brasil que funciona, assim. Você falou de alguns projetos, assim, o Brasil, esse ano, é um dos países com maior número de concessão de rodovias, assim, projetos enormes, que, assim, onde tem muito gargalo, você tem oportunidade. A gente tá fazendo tudo isso mesmo com juro muito alto, assim. Eu fico imaginando se a gente tivesse um período sustentável, de juro baixo, o que é que isso aqui poderia virar, né? Pra gente caminhar pro final, e agradecer o convite de vocês, eu queria falar desse projeto tecnológico, de infraestrutura tecnológica regulatória, são duas grandes dores do país. Eu queria muito falar do meu trabalho na Monte Asset, como partner ali, nessa questão, né, uma tecnologia
regulatória e de infraestrutura para os consultores independentes. O mercado está crescendo bastante. A gente está passando por uma mudança estrutural no Brasil. Quero commission base, recebia por comissão de produtos. Já entendemos os desafios disso. O Thiago fala bastante sobre isso. Sim. E estamos agora indo para o fee base, que é o futuro, né? Quando eu estive em 2019 nos Estados Unidos, foi acontecendo nos anos 80, dos Estados Unidos, né, conversando com os principais players lá, ele passou por essa mudança de fee base, que é o que a CVM 179 fala sobre transparência, né, do que vai acontecer. Então, queria falar muito desse meu trabalho na Monte Asset como partner ali, onde eles oferecem muito essa infraestrutura tecnológica e regulatória para os consultores independentes construírem seu caminho de independência. Sem dúvida, assim, na Suno, a gente meio que levantou essa bandeira do fee base inicialmente, assim, né? O Suno é de 2016 e a gente começou a consultoria lá em 18, começou com o Thiago, depois, pô, o Thiago tinha mais o que fazer, foi passando ali para outras pessoas e a gente começou. E quando eu comecei isso, Gilvan, assim, sinceramente, eu achava que ia ser um negócio mega de nicho no Brasil. Em determinado momento, eu quase que desanimei, pensando, pô, esse negócio nunca vai funcionar aqui fazendo market share. E aí você falou bem, né, que o conflito ficou claro para o investidor. Acho que algumas instituições forçaram tanto a barra, oferecendo alguns produtos, né, de 3 letras aí, CDB de banco ruim, enfim, que deixou muito claro pro investidor que ele tá pagando. Sim. E aí, pô, o investidor percebeu, cara, já que eu tô pagando, eu vou buscar um serviço melhor. E aí veio o fee base, aí, pô, a Suno tá crescendo pra caramba, assim, a gente saiu de pouquíssimo, a gente tá fazendo gestão de 7 bilhões, né, só na área de consultoria. Igual a gente, cresceu muita gente, assim, Mas o Thiago foi mais inteligente. Oi? O Thiago foi mais inteligente. Ele chegou cedo, né? Ele viu que o Research ia passar por uma mudança e ele foi o cara, eu tava com ele. Quando eu me tornei sócio na hora, ele foi lá fazer roadshow. Sim. O Thiago é um exemplo do que você perguntou de empresário. Sim. Ele fez leituras muito inteligentes de mudanças do mercado e foi acompanhando isso. Se a gente não faz isso, eu acho que isso é muito melhor. A gente precisa falar, né? Enfim, o Research passa para uma mudança. O Research, de fato, diminui. Assim, hoje, o Grupo Suno, ele tem o Research, que é um topo de funil, mas assim, onde a gente realmente faz o nosso valor hoje é na consultoria, na Asset, que é muito grande também, em uma área que a gente chama lá de mídia. Então, você colocou muito bem, né? Teve que ter essa percepção. Mas, cara, esse mercado fee base, eu acho que vai voar. Explodir. Vai voar. E, assim, dá muito orgulho trabalhar com isso, porque eu acho que isso vai ser muito positivo para o Brasil. Assim, a partir do momento que você pega um capital que era alocado de maneira conflitada e você passa a ter uma alocação eficiente, e não quer dizer que a gente não vai errar, pô, todo investidor erra, o Warren Buffett, você tá aí com o casaco da Berkshire Hathaway, erra, a gente não vai errar, mas a gente nunca vai errar de maneira intencional, querendo fazer o mal ao investidor, pensando em comissão, porque a gente tá do lado do investidor. Então, assim, é realmente melhorar a alocação de capital do Brasil, que tem tudo a ver com o que você falou. Então, conta mais aí pra gente realmente do que você tá fazendo, porque o que você puder fazer para ajudar esse mercado de consultoria, eu acho que você pode fazer um bem imenso, primeiro para o país, para o Brasil, segundo aqui para a gente também, né? Para sua consultoria. Então, estou interessado aqui como potencial cliente. Maravilhoso. Vou falar rápido, porque a gente tem que explorar muitos assuntos e estou super feliz de estar aqui. Em Nova York, a gente foi recebido pela BlackRock. Eu vou dar só uma explicação rápida. A BlackRock, ela mostrou um gráfico. A gente estava em Nova York, no headquarters da BlackRock. Foi uma experiência incrível, né? Visitar uma semana lá. Eles falaram o seguinte: você tem que dedicar 70% do tempo ao cliente. Perfeito. E o fee base permite isso. Uhum. Você pode dedicar mais tempo ao cliente. E hoje, se você quiser fazer um fee base, você consegue dedicar mais tempo, fazer um atendimento humanizado. Então, o fee base é bom por isso. Você consegue dedicar mais tempo a essa experiência, ao planejamento, à construção de patrimônio. Então, no BlackRock, ela fez uma apresentação falando assim: você tem que dedicar mais tempo ao cliente. Às vezes, quando você não tem isso e não tem essa estrutura que você tem, você acaba dedicando pouco tempo ao cliente. No final, Perfeito. O cliente é o centro. Perfeito, exatamente. Ivan, queria passar aqui para você palavras finais, aqui uma mensagem que você queria deixar para quem está em casa ouvindo a gente. Muito legal. Pergunta Primeiro, a gratidão ao que vocês fizeram. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, né? Eu sou muito fruto daquele filme A Procura da Felicidade. Uhum. O Chris Gardner, em 2019, ele teve aqui, que é o filme que o Will Smith interpreta, A Procura da Felicidade. E ele fala uma coisa que eu sempre gosto de repetir, né? Não deixem de julgar pela cor da sua pele, pela sua religião, por onde você mora, pelo seu cabelo, pelo seu peso, pela sua formação, se você é classe A, B, C, D ou E. Se você tem vontade de mudar de vida, se você acredita que as coisas possam acontecer, investe um tempo no mercado de capitais, se cerca de pessoas boas, entende como é que funcionam as empresas, porque coisas boas com certeza vão acontecer na sua vida. Invista no mercado de capitais, que as coisas acontecem. E ele é universal, ele é multilateral, ele permite que as pessoas possam participar.
Então, dediquem mais tempo e queria te agradecer, cara, assim, você, Gustavo, esses encontros são muito valiosos, essa permissão para esse diálogo é valioso, para a gente mostrar caminhos. E para colocar, acho que é a minha grande ambição, os brasileiros precisam pensar sobre isso. E você vir aqui criar a lei do patrimônio para isso acontecer, você está fazendo uma contribuição incrível. Obrigado. Perfeito. Eu que te agradeço, sua trajetória é inspiradora aí para todo mundo e gostei muito aqui das contribuições. E agradecer também ao Sung, parceiro aqui de convidado. Muito obrigado, viu, João? Foi uma honra, foi uma aula hoje. Portas sempre abertas. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.